Fala pessoal, estamos aqui em mais uma edição do ShepaCast, edição limitada, Conferência Global 2025. Você já me viu em alguns episódios aqui e agora, domingo pela manhã, eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Esse cara que eu tenho que abrir aspas porque eu sou fã, de verdade. E não sou fã, admiro demais. Todas as vezes que ele está aqui em Fortaleza, eu faço questão de levar ele na minha empresa, eu faço questão de ter a unção que ele carrega, eu faço questão de ser amigo dele. De fato, eu entendo que ele carrega algo grande nessa nação. E como diz essa conferência, não só na nação, mas algo global. Pastor e profeta Bruno, Aí muito sim, bom te hein? receber aqui, tá certo? Amém. Gente, seguinte, a ideia aqui do ShepaCast é nós sermos de fato livres, né? Freestyle. Então eu vou fazer algumas perguntas pro profeta, mas desde já eu peço para tu preparar teu coração agora, porque eu tenho certeza que vai te abençoar em cada resposta. O Bruno, onde ele passa, é surpreendente o tato, o feeling profético que ele tem. Eu tenho um episódio assim que eu posso contar que a primeira vez que eu levei ele na minha empresa, a gente estava com alguns colaboradores e naquele momento Deus desceu com um espírito de profecia e ele começou a conversar e falar para os meus colaboradores coisas que eles estavam vivendo na íntegra, na prática, e que assustou a gente, que ele não sabia de fato. Então, assim, a profecia ela vem para abençoar. A Bíblia diz que todos podem profetizar, mas aqueles que têm um encargo é muito massa viver do lado de pessoas assim, né? E já pegando esse gancho, pastor Bruno, eu queria que tu se apresentasse agora. E nessa primeira pergunta, emendando junto a isso, eu queria que tu contasse da tua história, como foi a tua conversão. A gente falou muito sobre evangelismo aqui, sobre evangelismo. Sim. Como foi a tua conversão até o primeiro passo que tu entendeu, acordou e disse, caramba, eu sou profeta. Como é que foi? Alguém te falou? Deus do céu de fato desceu assim, alguma pessoa, um anjo? Como é que foi essa experiência? Cara, minha vida, ela é totalmente mística desde a minha conversão, né? Mas antes de tudo, eu sou o Bruno, né? Marido da Nayara, pai da Zoe e da Isabela. E um sacerdote, um rei, um filho, apelidado de profeta por um, pastor por outro. Alguns chamam a gente até de bruxo. Mas eu só sou um filho de Deus mesmo, Amém. apaixonado por Jesus. Cara, eu não nasci em berço evangélico, ainda que a família da minha mãe, por parte de mãe, era todos evangélicos, e por parte de pai eram católicos não protestantes. Eu cresci num contexto de que minha família era de empresários, então trabalho e ganho dinheiro e era o que eu aprendi na minha vida. Ah, eu tive alguns episódios na minha história que me tornaram uma pessoa um pouco complicada, né? Eu passei por um estupro quando eu era criança e depois disso eu desenvolvi muita violência. Eu sempre fui um rapaz muito violento, brigão, e eu desenvolvi violência e promiscuidade a nível hard, né? A criação daquela época era outra, então eu me envolvi com revistas pornográficas que tinha na época, muito cedo. Meu pai tinha uma conduta na época de pensar que o quanto mais de sexo uma mulher eu visse, mais homem eu seria. Então, ele fez com que isso se tornasse prático. Como nós tínhamos muito recurso, eu tinha livre acesso ao prostíbulo a hora que eu quisesse, mesmo criança. Então, eu cresci com a vida sexual muito promíscua, né? Para mim, uma mulher era um objeto. E Nossa. pornografia era algo que fazia constância na minha vida desde criança. Não sei quantos anos eu tinha quando eu tive contato com isso. Não bastando isso, nós trabalhávamos, tinha com muitas peões, né? Então, imagina, você já todo louco, ainda com mais 40. Caramba. Minha vida era bem complicada, complexa. Confesso que nunca me envolvi com drogas, mas, por outro lado, nem precisava. Então, assim, eu vou numa promiscuidade sem fim. E num temporada da minha vida, por volta dos 21, 22 anos, a Nayara é melhor do que eu para data, eu não sou muito bom para isso. Eu encontro a Nayara, nós nos apaixonamos. A história da Nayara é bem complexa também. E para você ter noção, o apelido da Nayara na época era Piriguete, né? E o meu era o Batateiro. Então, nós éramos muito promíscuos, tanto ela quanto eu. A Nayara vinha de uma família de crime, né? Então ela morava na Quebrada, o irmão dela era um dos principais traficantes da cidade. Primeira vez que fui visitar ela, tinha só um punhado de nóia na porta da casa dela. Caramba. E ela saiu ali, jeitão dela, falando o linguajar, né, dos manos. E assim a gente se apaixonou, resumindo, né? E eu tentava ficar com ela e ela comigo e não dava certo. Não dava certo porque eu não confiava no outro e eu, de fato, era muito complicado porque eu não podia ver uma mulher que eu
não tinha Jesus. E nós tentando ficar junto, cara, ela foi morar comigo na minha casa, ficamos amigados com o intuito de, se você estiver aqui, eu não vou sair. Então, ela veio morar comigo nessa proposta. Só que virou um inferno grande. E aí ela pegou e me convidou para ir para a igreja. Porque com 15 anos, ela tinha ido para a igreja, com 12 para 15 anos ali, ela foi da igreja. E ela me disse, olha, eu conheço Jesus, eu tô afastado dele, eu não aguento mais essa vida. Nossa. E ou eu volto para Jesus ou eu volto. Eu vou para a igreja, se você não for comigo, nós vamos terminar. Aí eu falei, tá, você é para ir para a igreja? Ela falou, vamos lá que você precisa melhorar. Então a proposta minha de ir numa igreja foi para melhorar. Eu entro na igreja o primeiro dia, gostei, foi legal. E dentro de tudo que aconteceu, o pastor falou algo que me mexeu comigo, porque ele falou, hoje Jesus falou comigo. Quando ele falou isso, eu perguntei para Nayara, o pastor tá falando que Deus falou com ele, é isso mesmo? Ela falou, eu falei, Deus fala com as pessoas? Eu fala. Mas por que ele não fala comigo? Se ele fala com as pessoas, ele precisa falar comigo. Ela disse, você tem que aceitá-lo. Aí eu levantei a mão. Ela, não é agora. Espera o pastor fazer o apelo. Ela fez o apelo, eu fui lá na frente. Já era intenso, já era Aí louco, fiquei né? esperando uma voz, esperei alguma coisa e nada. Saí meio frustrado, falei pra ela, vamos pra festa, que isso aqui é conversa. Deus não fala nada. E saímos, fui pra balada, só que algo dentro de mim começou a mudar. E naqueles próximos dias ali, quase um mês, eu visitei uma igreja aqui, outra lá, mas nada demais. Então, um dia específico, a Nayara, nós estávamos num ambiente e tinha uma pessoa que fluía no dom de profecia. Então, ele liberou uma profecia para minha vida de coisas que só eu sabia. Quando ele falou aquilo, eu entendi algo. Deus realmente fala. Nossa. Porque só Deus falou isso para esse cara. Agora ficou um pouco mais complicado. Se fala, por que não fala comigo? Deus tem que falar comigo. E eu comecei, a Nayara falou, ler a Bíblia, eu abri a Bíblia, não entendia nada. Eu estudei até a 8ª série, então, tipo, ia mais ou menos. Aprendi a trabalhar desde cedo, a fazer negócios desde cedo. Então, era com 13, 14 anos, eu já era empresário. Então, eu nem ligava para estudar, eu sabia fazer dinheiro. Todo mundo queria estudar para ganhar dinheiro, eu tinha verdade. dinheiro. Então, quando naquele fim de semana, nós decidimos ir na igreja. E a Nayara queria ir na igreja que ela tinha aceitado Jesus. E nós fomos. Nessa igreja tinha uma orquestra. E quando a orquestra começou a tocar, nós subimos lá pra cima, a Nayara de micro saia, eu parecia um gogo boy, desandado de tudo. E nós subimos pra galeria, e quando eu estava lá, durante aquele momento da adoração, eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. E essa voz falava, dobra o teu joelho que eu vou falar contigo. Aí eu rejeitei esse pensamento, falei, nossa, isso é coisa da minha cabeça, tô com um louco pensamento. Até porque eu não concordava das pessoas ficarem de joelho. Eu xingava tudo na igreja. Eu falava, por que eles gritam? Por que eles pulam? Que língua é essa que E é eles contra ficam... tudo, né? Não, tudo que acontecia eu xingava. E aí naquele dia, a voz falou pela segunda vez. Na terceira eu nem esperei, eu fui e dobrei o joelho. Tinha um banco lá de madeira, eu dobrei o joelho. E fiquei esperando algo. E não vinha nada. E eu falei, agora, preciso orar. O que é orar? Não sei. Então tinha uma senhorinha atrás de mim que ela ficava, glória a Deus. E eu repetia, glória a Deus. Ela, louvado é teu nome, eu louvado é teu nome. Repeti algumas vezes e falei, isso aqui não vai dar em nada. Quando eu me levantei, eu levantei o corpo. Mas quando eu olhei, cadê a igreja? Cadê as pessoas? Cadê todo mundo? Eu já não estava mais na terra. Eu já não estava mais na igreja. Nossa. Eu estava num ambiente celestial. Um ambiente que eu não consigo te descrever, porque o céu dá para falar parecido com, mas não consigo explicar, porque naquele ambiente eu tinha um êxtase e uma paz tão profunda dentro de mim que eu não consigo explicá-la. As cores daquele ambiente tinham cheiro, gosto e som. A música daquele ambiente tinha gosto, tinha cores. Então, quando eu me olho naquele ambiente, que eu falo que era quase a cor de esplendor, porque parecia um prateado, não sei falar a cor daquela sala, eu vejo tinha muitos anjos lá. Eu nunca tinha visto um anjo, mas ali eu sabia que eram anjos, não eram pessoas. E havia uma orquestra ali, e eles estavam tocando ali. E eles tocavam a música dos instrumentos destes anjos, elas vinham e mexiam dentro de mim. Só que elas vinham com gosto, com cor,
Cada vez que mudava a melodia, eu sentia sabores, eu sentia outras sensações. Eu fiquei em êxtase olhando aquilo e disse assim, cara, morri e vim pro céu. Essa voz queria que eu viesse pro céu, então eu tô no céu. E eu comecei a ficar muito feliz que eu tinha ido pro céu, eu tinha ido pro céu. E eu ficava, o céu é de verdade, o céu é de verdade. E assim, o senhor lembrou de alguém da terra? Meu amigo, se você conhecer o céu, você não tem medo da morte. Nossa. Eu não tô nem aí com a morte, porque eu sei que o céu é de verdade e sei o que ele é. Você tá num ambiente que você não consegue pensar em ninguém, lembrar de ninguém, porque o céu, só quem pisa lá para saber. E naquele momento, os anjos diminuíram a música, ficou uma música, parecia um pad. E quando eu olho no fundo da sala, vinha vindo um homem. Esse homem vinha com uma rede no braço, cheia de homenzinhos pendurados, vivos, assim, pessoas, mas eles eram pessoas em miniaturas, dentro daquela rede. E ele veio com aquela rede andando, e quando eu olhei de longe, assim, eu sabia quem era. Nunca tinha tido um contato, mas eu sabia quem era, sem nunca ter visto. Eu posso dizer, meus olhos viram um rei. Eu vi Jesus e eu sabia, é Jesus. Ele veio sorrindo. Eu falo, muitas pessoas perguntam como Jesus é. Eu falei, cara, ele se apresentou para mim, ele tem uns traços muito judaicos, um olho muito parecido com o da minha esposa, é um mel bem intenso. E eu entendo quando a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Porque quando eu olhei naqueles olhos, eu não sei te explicar, mas aquele olhar penetrava dentro de mim e arrancava toda a escuridão que existia dentro de mim. Eu só sabia de algo, tá saindo tudo que não é bom de mim, só com o olhar dele. E a minha mãe já me olhou com o olhar de mãe, minhas filhas, eu peguei minhas filhas, eu vi o primeiro sorriso da Zoe, eu já vi o olhar da minha esposa de paixão, já vi o olhar dos meus amigos, já vi o olhar de admiração, já vi o olhar de ódio, mas eu nunca vi um olhar igual ao dele. Eu sou apaixonado por esses olhos todos os dias da minha vida. Naquele dia, cara, eu sabia quem me amava. E que esse amor era muito intenso. Não dava pra viver mais como era. Aquele olho é como chama de fogo, cara, me consumiu. Ele invadiu o meu ser e me transformou, me fez, assim, o que a Bíblia chama de novo nascimento, né? Cara, eu tô falando de um cara que 23 anos consumia pornografia todo dia. Saía com 2, 3 mulheres por dia. Não, era muito rico, então, mulher, dinheiro, tinha uma cidade pequena, todo mundo me conhecia, então... E, cara, né, quando aquele olhar acabou, que fez assim, Jesus olhou pra mim, e eu sempre falo pros outros, Jesus... qual que foi a primeira coisa que Jesus te falou? Ele falou pra mim, você gosta de cantar, né? Mas eu não te chamei pra cantar. Primeira coisa que Jesus falou pra mim foi um banho de água fria. E assim, eu nem sei por quê, porque eu não era cantor, mas eu acho que ele sabia. Na era fala, ele sabia bem, porque você pega o microfone e estampa pra fazer feio. Então, ele sabia. E ele tirou aquela rede do braço dele e me disse, eu te farei pescador de homens, Bruno. E quando eu fiquei olhando a rede assim na minha mão, né? Ele me deu assim, eu fiquei olhando, aquela rede sumiu. E quando eu olhei pra frente de novo, ele tava com as mãos estendidas. E ele me disse, você me concede uma dança? E aí nesse momento, eu me vi como mais criança. E sabe quando o filho sobe em cima do pé do pai? Uhum. E ele sai dançando, brincando? Eu fiz aquilo com Jesus. E ele saiu dançando comigo e com a mão na minha cabeça, assim, ó. Ele pôs a minha cabeça bem na boca do estômago dele. E a voz dele falava nesse ouvido, assim. E ele falava quem eu era. E ele começou assim, Bruno, o dia que eu cantei sobre você. Então eu sei que eu sou uma canção cantada de Jesus. Não que eu sou um músico, não, nada disso. Ainda que componha, ainda que tenha música gravada, eu tenho, e não só de raiva, porque eu não sou cantor. Mas ele diz, eu cantei sobre você, e nesse dia eu te determinei para ser um homem para as nações. Eu não sabia de nada disso, eu não sabia que ele tinha falado isso para Pedro, eu não sabia de nada, eu não sabia que era a Bíblia, eu não sabia de nada. E ele começou a falar para mim que eu não era o que eu estava sendo, que a partir de agora eu seria ele. Caramba. Ele disse, a partir de agora você será eu e eu serei você. Nós vamos andar juntos. E quando ele terminou de falar, eu fui pedir para ele, não, eu queria ficar lá, não queria voltar para a terra, eu queria morrer. Eu até desconfio, todo crente que não
teve o desejo de morrer no prazer do êxtase em Jesus, ele não conheceu Jesus de verdade. Porque quando você encontra Jesus num nível tão profundo, você não quer saber de terra, cara. Bom, naquele momento eu volto, e quando eu volto, eu estou na igreja em pé, com os dois braços levantados, orando em línguas. A igreja, um caos. Gente correndo, as irmãs rodando, cadeira voando, loucura acontecendo, sem parar, e eu, aquilo assim, o pastor, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Depois a Nayara foi me contar que naquele dia não teve oferta, não teve dízimo, não teve nada. Ela falou, você levantou do banco, ficou com as mãos levantadas, e quando você fez isso, o céu invadiu a igreja. Era a gente, nós descobrimos que naquele dia mais de 30 pessoas dançaram com Jesus. Nossa. Então foi um ambiente celestial que desceu. A igreja, no próximo mês, ela ganhou 1.000 almas para Jesus. Foi um foco de avivamento que estourou nesse dia. Então, eu nasci dentro de um avivamento. Eu até não sei te falar se provoquei, se fui, se estava, não sei. Sei que eu estava ali. A minha esposa tem uma conversão genuína, meu cunhado que vendia droga está caído pro chão agora pedindo perdão para Jesus. E eu começo a gritar loucamente. Deus existe, Jesus existe, ele dançou comigo, ele dançou comigo. Na época eu não tinha WhatsApp, peguei meu celular, comecei a ligar para todo mundo. Meus amigos, meus pais, minha mãe, todo mundo, e falar, cara, Jesus é real, vocês têm que vir aqui, ele dançou comigo, ele dançou comigo. A ponto da minha família achar que eu tinha tido um surto psicótico. E pedir para Nayara me levar no médico. A minha mudança foi 100% nesse instante. O cara que há 23 anos só tinha violência, agora amava as pessoas. Eu não sabia o que era amar, cara. Nossa. É impossível você amar alguém sem Jesus. Você pode gostar, pode respeitar, mas só pode se amar de verdade se você teve um encontro com o amor. Eu entendo, um dia eu falei para Nayara, amor, eu não te amava sem Jesus, eu só consigo te amar com ele. Porque eu passei a olhar as pessoas e amá-las de verdade. Tanto que hoje, quem me conhece sabe, eu estou em lugares que, de certa forma, as pessoas querem tirar foto, querem estar junto, mas eu faço questão de pegar na mão de todo mundo, eu faço questão de estar com o pipoqueiro, ou com o principal preletor da noite, com o empresário de milhões, ou com o que está começando a empresa, porque para mim, eu entendo, o amor não faz distinção de classe, de raça, nem de cor. Então, naquele momento, eu passo a amar loucamente. E instantaneamente, a primeira coisa que fiz, logo depois que comecei a ligar para as pessoas, foi profetizar. Nossa. Eu não sabia como, mas Deus, eu olhava para você e Deus me falava e eu começava a te falar. Eu não sei qual foi a minha primeira profecia e comecei a profetizar. E aí a nossa vida começou a virar uma loucura, muitas coisas extraordinárias, sobrenaturais, místicas começou a acontecer. Tem uma jornada e por aí vai. Então eu me torno pastor com 1 ano e meio de igreja. 1 ano e meio eu já estava pastoreando uma igreja num local que ninguém queria estar. E eu vou indo, mas confesso que quando eu descobri os 5 ministérios, eu me via como qualquer coisa, menos profeta. Eu falava, minha esposa é profeta. Ela entende isso aí. Ela é mais, né, Nayara, quem conhece sabe. Eu já sou mais, eu estudava, lia, comecei a ler muito. Então, para quem nunca estudou, eu comecei a devorar a Bíblia. Eu li a Bíblia 5 vezes seguidas. A primeira vez que eu estava lendo, eu não conseguia entender. Eu fui para o monte orar e pedi para que o Senhor me desse sabedoria para interpretar a Bíblia. Um irmão saiu do meio do mato, pôs a mão na minha cabeça e falou: o Senhor mandou te liberar sabedoria, o dom de sabedoria e de conhecimento. Eu saio rodando, orando em línguas, e dali para frente a Bíblia se tornou um livro vivo para mim. Nossa. E começo a pregar, fazer cruzada de milagres. Todo fim de semana, nossa cruzada de milagres, sabe quantas pessoas juntava? 5 bêbados. Mas era uma cruzada. Pegávamos as esquinas onde se vendia drogas, parávamos tinha um irmão que vendia pamonha, ele tinha uma carrocinha. Nós punhamos a carrocinha e fazíamos de palco. Pegava uma banda, começava a tocar e profetizar para todo mundo no meio da rua. Então saía profetizando e as pessoas se convertendo só nos piores lugares da cidade. Então, como não tinha púlpito, eu fiz da rua meus púlpitos. E eu com a minha esposa começamos nessa jornada. Tornamos pastor, comecei o ministério Reino da Palavra, Deus teve uma transição, para não tomar tempo, houve uma transição, eu saí da Assembleia de Deus onde eu me converti, e a gente começa a ter um tempo agora já com a visão mais profética e apostólica. E nesse período veio os 5 ministérios. E eu fugia disso de todo jeito.
Não aceitava. Aceitava que você me chamasse de qualquer coisa, menos profeta. Fala, profeta sofre demais, profeta, ainda mais porque o estereotipo de profeta era tido como alguém introvertido, depressivo, solitário. E, cara, isso é bobeira, porque onde você vê isso em Eliseu, um cara extremamente sanguíneo, você vai ver Elias um pouco mais melancólico, mas você não vê os outros profetas, você vai ver profetas como Natan, que era um cara voraz, pôs o dedo na cara de Davi. Então, Ezequiel enfrentava o próprio Deus. Não, não vou ir para o céu. Deus vem, não vou. Deus teve que juntar ele e trazer ele. Então, eu descobri que não. Mas na época eu tinha essa questão e não aceitava. Aí lançou um filme chamado O Encanto, de criança. Provavelmente umas pessoas já assistiu. Já assisti. E a minha filha, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir. Aí eu fui com ela no cinema, eu e a Isabela, ela pequenininha. Começa o filme. E o filme, para mim, é um dos filmes mais alegóricos dos ministérios e dos dons dentro da igreja. Tem uma senhora lá que representa o espírito da religião, que controla todos os dons para a casa manter viva. A casa é a estrutura. A vela seria o Espírito Santo mantendo tudo, mas a vela vai se apagando porque o controle apaga o Espírito Santo. Então eu começo a ver o filme de outra ótica. E tô ali já no filme, mas no céu. Vendo o filme no céu. Uhum. De repente começa um personagem me aparece. O nome dele, Bruno. O que ele era? Um profeta. O que acontecia com ele? Ele era rejeitado. Rejeitado. Ninguém fala com ele, Ninguém né? fala com o A Bruno. famosa música, né? E Não quando falamos começou a com- cantar a música, não falamos com o Bruno, não. O Espírito Santo sentou do meu lado, eu vi ele Nossa. fisicamente. E ele disse, este o é. E mostrou pra mim, dizendo, este é você. E apontou pra tela. Eu olhei pra tela e fui falar pra ele não, ele já não tinha outra palavra. Naquele momento eu entendi que o meu encargo era de profeta. Eu destampei num choreiro. Veio uma unção sobre a minha vida dentro daquele Nossa. cinema. Eu me deparei com aquela música e vi que o personagem tinha coisa semelhante a mim, é meio doido, não, e de repente caiu a ficha, assim, cara, eu sou isso mesmo. E eu comecei a chorar, e a Isabela, pai, você tá me fazendo passar vergonha, porque você tá chorando num filme que não é pra chorar. E aí, cara, o que acontece? Eu saio desse cinema, chego na minha esposa e falo pra ela, e ela disse, eu sempre soube, é que você não topa, você foge disso. E dali para frente, passou uma semana, tinha a reunião dos pastores da cidade. E na reunião dos pastores da cidade, eu estava lá, um dos pastores me chamou e disse, deixa eu te dizer, você é um profeta. E Deus te estabeleceu para profeta nessa cidade, no Brasil e nas nações. E eu sou o primeiro a me submeter a isso. Ficou de joelho e falou, põe a mão na minha cabeça. Nossa. E aí os pastores da cidade todos vieram, eu tive um reconhecimento na cidade, assim, do filme, 5 dias depois. E aí, passou cerca de 6 meses, eu fui ungido mesmo pela cobertura. E aí, Deus só alinhou aquilo que já tinha me falado nos ares. E aí, o apóstolo me ungiu a profeta e estamos aí, como profeta. Meu Deus Tentei do céu. resumir, porque é muita coisa, mas... Eu acho que a gente poderia acabar por aqui só com essa história, porque, meu Deus do céu. Cara, e é louco, né, Bruno? Porque não dá pra confundir um toque do Senhor, né? Só em contar a história a gente foi tocado aqui. Isso é muito louco, cara. Porque... Se eu contar 1000 vezes, eu choro 1000 vezes. Cara, e me pega porque você pode confundir livros, você pode estudar o quanto for, mas o toque do Senhor, a mão do Senhor, uma experiência com Cristo, cara, nunca se confunde, nunca é esquecido, né? Sim. Eu sou muito grato pela tua vida. Amém. Eu sou muito grato por estar nessa cobertura, porque eu entendo que cada um tem o seu papel, e mais do que ter o seu papel, cada um colabora com o outro no seu papel, né? Sim. Profeta, pra gente finalizar aqui. Toques de Deus são a essência do evangelho. E Deus ama temporadas. A gente viu isso em todos os anos, né? O senhor relatou aí que quase na adolescência ali, né? A gente hoje que é pai sabe que com 20 anos, pelo amor de Deus, o jovem não tem a cabeça no lugar ainda, né? Mas a gente tá investindo pesado nessa geração, de 10 até 20 anos aí, né? A gente tem muito exemplo disso. Mas Deus sempre amou temporadas. A gente teve a temporada do Avivamento do Abono Pai, a gente teve muitas temporadas em igrejas, e a igreja evangélica no Brasil, ela sempre rejeitou um pouco os profetas, né? Eu me lembro quando eu era criança, quando falava assim, vai vir um profeta tal para a igreja, era um setor de condenação monstruoso. Não, o cara vai condenar, vai dizer qual é o teu pecado, ele vai dizer o que é que tu pode assistir, o que é que tu não pode na TV, né? Tinha muito essa... Por que eu tô falando isso? Porque nós não paramos no tempo, nós não podemos parar. A essência do evangelho é a mesma, a gente estava falando sobre isso aqui
mas os métodos mudaram. A temporada mudou. E nós estamos num evento chamado Global. Nós estamos preocupados, de fato, o que Deus quer para esse mundo, para esse planeta. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a tua visão global do profético agora? O que Deus está te compartilhando no teu coração depois de tantas temporadas que tu já viveu e para esse momento? Nós sabemos, abrindo aqui um parênteses, nós sabemos que nós não queremos parar. Uma das frases que nós mais usamos aqui na Casa Amarela: Senhor, nos coloca contigo no que tu está fazendo. Sim. Nós não, igual Moisés, nós não queremos isso sem tua glória, nós queremos entender o que é que o Senhor está fazendo. O que é que tu acha, Bruno, que Deus está fazendo agora, esses próximos, esse nosso projeto que nós temos até 2030 também, o que é que Deus tem preparado para a nação brasileira nesses anos? Sim, a primeira coisa é que a minha visão eu compactuo da mesma ideia, até porque a minha verdade de sacerdócio, a gente vive no sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, mas o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque é o sacerdócio dos patriarcas. E dentre eles, o que mais me chama a atenção é Enoque. Eu amo o sacerdócio que eu chamo sacerdócio de Enoque. Esse é o título que eu dei. Porque Enoque andou com Deus. E quem anda com Deus está sempre atualizado. Andar com Deus é andar com Deus. Abrir mão do que tiver que abrir para andar com Ele. Porque não pense que andar com Deus, não tem que sacrificar, o maior sacrifício. Porque se Ele se move, você tem que se mover. Então, andei com Deus e andei com Deus, as coisas vão acontecer. Andando com Deus e vendo o que tem acontecido nos últimos tempos, eu acredito que o profético e o apostólico começou a amadurecer agora. Ele vai tomar uma proporção maior nos próximos 5 anos. Porque, Amém. de fato, serão úteis agora. Eu acredito que, igual você disse sobre os profetas, que eram acusadores, etc., porque a base teológica para os profetas era o Antigo Testamento. Porque tem poucos relatos proféticos e livros de profetas no Novo Pacto. Né? Não que não está escancarado, igual, por exemplo, tem os livros dos profetas, menores e maiores. Isso. No Novo Testamento não tem isso. Você tem que achar os profetas que estão ali, filhas de Filipe, você vai ver outros profetas que estão ali no Novo Testamento, mas não tem nada escrito por eles. Então, qual que era a referência? A Antiga Aliança. E a Antiga Aliança, os profetas tinham que ser uma vara de correção, porque quando o povo estava se perdendo, a profecia os ajustava. No Novo Pacto, todos podem profetizar. No Novo Pacto, o Espírito Santo está em todos. Tanto que todos devem julgar a profecia, porque todos podem ouvir e interpretar. Naquela época, ninguém interpretava nada. Tanto que se o profeta errasse, ele era morto. Então, a gente vê os profetas que vieram antes de nós serem homens de oração, de busca, de entrega, mas o cerne profético deles era a acusação. O que acontece com o movimento profético e apostólico? Nós começamos a estudar o movimento profético e os profetas que vieram. Tem Madame Guyon, começa a acontecer movimentos e ter literaturas, e a gente começa a perceber que a verdadeira arma da profecia não é acusar, é achar o ouro dentro do barro. Existia um empresário dentro de você, você só não sabia. Até que um profeta veio e disse. Então a verdade de Deus escondida é revelada. Quando a gente entende isso, a gente para de preocupar com o pecado, no sentido de, cara, você tem que parar de pecar. Todo mundo sabe que tem que parar de pecar. Não precisa de uma profecia para saber disso. Mas a gente começa a dizer, cara, tem algo muito maior que o teu pecado aí dentro. Em vez de ficar batendo no osso, Deus mostra uma picanha e disse, meu amigo, eu tenho isso aqui para ti. Então, quando a profecia começa a amadurecer, o movimento profético e apostólico também começa a acontecer. E o que acontece com isso? Amadurece. Só que o movimento profético e apostólico é novo. Mas numa época que as informações correm muito rápido. Então ele está amadurecendo muito rápido. Está tomando uma proporção, porque nós tivemos muito erros. Eu que estou já há um certo tempo nisso aí, eu vi exagero na paternidade, eu vi exagero na honra, eu vi exagero nas principais mensagens do apostólico e do profético, nos 5 ministérios. Eu mesmo fui um pastor que tinha tinha um profeta, um apóstolo, um evangelho, tudo ungido dentro da igreja, é uma bagunça. Então, nós fomos errando. E faz parte, Deus não tem problema. Está no processo de amadurecimento. Porém, vejo que Deus tem levantado profetas que estão entre seus 30 e 40 anos e estão sendo maduros muito rápido. O movimento Santos Loucos está nos mostrando isso. Nós temos meninos aí de 13, 14 anos que estão se desenvolvendo no profético a nível de que na igreja dos nossos avós era um ou outro que vivia. E esses meninos profetizam Chega pra a ser rua. assustador, né, cara? Assustador. Por quê? Porque agora o ensino está maduro.
É. Agora, se nós estamos levantando uma geração, essa geração vai estar pronta para o verdadeiro apostólico profético. Amém. Que carrega a mensagem do amor, a toalha e não a espada, que lava o pé dos seus irmãos, que Isso aí. serve o mundo. E aí sim, sobre o mundo, eu acredito que a igreja profética é a igreja dos últimos dias. Porque ela precisa, não pode ser a igreja de Pedro, que começa em Pedro, porque Pedro pega a espada e corta a orelha. É. Não pode ser a igreja de Paulo, porque a igreja de Paulo ela é muito teológica. E vai. A igreja de Paulo, eu gosto de falar na história, quando você olha para a igreja de Pedro, não que eu estou dizendo que Pedro fez isso, mas é catolicismo. Depois vem a reforma, e a reforma é a igreja que eu chamo a igreja paulina, tanto que as principais cartas que se usavam nas defesas da reforma são as cartas paulinas. Então tem a igreja de Paulo, que vem pós-reforma, e ali nasce o calvinismo, aí começa os debates, aí começa tudo aquilo. E vem a igreja crescendo, até que nasce o pentecostalismo, que eu chamo de útero do profético. E dali do pentecostalismo nasce o que eu chamo hoje de apostólico e profético. Esse apostólico e profético, eu acredito que está amadurecendo agora. É um menino que está começando a ficar um homem, mas está ficando um homem muito rápido, com uma responsabilidade grandiosa. E qual igreja é essa? Sabe qual que é? Qual que é? A igreja de João, Nossa. que põe a orelha no coração de Jesus e sabe o que ele está construindo. E não tem dedo para acusar e nem espada para cortar. Não tem livro para discutir se a minha teologia ou a tua está certa ou errada. Mas tem o coração de Deus falando, amando, construindo e edificando. Nossa. João é o único que viu as 7 igrejas. João é o único que viu a revelação do fim. João é o único que tinha como cerne o amor. Amai-vos uns aos outros. Você vai ler a primeira carta de João, é uma advertência pesada para quem não ama. Então eu acredito que a igreja profética é o símbolo da igreja de João, que vai marcar o fim e a volta de Jesus. E o que espero para o mundo é que esse movimento varra a terra. Amém. Glória a Deus pelo teu entendimento. Bruno, a gente quer finalizar agora. Eu quero finalizar com um desafio rápido, tá bom? Eu fiz isso com o pastor Jacaúna, com o pastor Jamile. Seguinte, tu vai olhar para a câmera agora. Qual que é a câmera? Essa daqui? Vamos nessa. Tá em um estádio agora. Todo o planeta, a população todinha tá lá. É o último dia de vida na Terra. Tu sabe que é o teu último dia de vida. Qual é a palavra de 1 minuto que tu dá pra essa galera? Posso liberar? 3, 2, 1, foi. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você tiver um encontro real com ele, tua vida vai mudar. Não é a igreja, não é a religião, não é a denominação, não são pessoas, é um homem. O evangelho é um homem, ele está vivo. E se você disser agora, sim, em 1 minuto, tua vida pode mudar por 10, 20 e por toda a vida. Todos os anos da tua vida vão mudar. Ele te dará a paz que o mundo não dá. Te dará a alegria que você não pode obter com coisas. E vai preencher todos os vazios da tua alma. Ele é o homem mais cheiroso, mais lindo, mais bonito, mais poderoso. Ele é. Conheçam e prossigam em conhecer. Amém. Gente, a gente finaliza aqui mais um ShepaCast da Conferência Global. Valeu! Falou!